paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Mais uma vez, mais uma oportunidade, mais uma chance de falarmos do Senhor e mais uma oportunidade que trazemos para as nossas vidas, de iluminar nossos caminhos e de termos bons conselhos para situações que normalmente nos amarram, normalmente elas nos impedem de viver algo, e os conselhos que Deus nos dá são sempre maravilhosos para abrir portas. As portas da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida nessa terra. Chega de portas fechadas. É hora de pedirmos a Deus que Ele nos ajude a abrir as portas. Essas aí que estão mais difíceis de serem abertas, principalmente da espiritualidade. E essas, infelizmente, nós trancamos de dentro para fora. E somente o nosso Senhor mesmo, com o amor, com a sabedoria dele, para poder nos ajudar a abrir essas portas que nós mesmos fechamos. Mas glórias a Deus pelos irmãos que têm acompanhado o canal, têm compartilhado e curtido a nossa página. Eu tenho muito a agradecer a todos vocês. Que Deus possa abençoá-los todos os dias. Vamos à palavra de hoje. A palavra de hoje está na primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Amém? Irmãos, vamos falar a respeito da prosperidade, do dinheiro. Vamos falar, é um tema muito delicado e, infelizmente, irmãos, como eu tenho comentado muito no vídeo, como as igrejas hoje têm sido direcionadas, isso tem trazido um peso para igrejas que apregoam a palavra e creem no mover do Espírito Santo, não através da busca das coisas, mas através da busca do Espírito Santo de Deus, na busca da salvação. Aqui nós temos a Bíblia nos dando uma direção em relação à riqueza. Aqui falando do lucro e da piedade. Irmãos, conhecem bem a passagem do bom samaritano. Passaram-se por ele dois homens, um sacerdote e um levita, que trabalhavam no templo. E por verem um homem ali com as vestes rasgadas, machucado, passaram sem pestanejar, não pensaram duas vezes, deixaram o homem caído ali e saíram. Quando ali chegou um samaritano, a Bíblia descreve que o homem parou, cuidou daquele rapaz que estava ali machucado, ferido, levou até uma estabaria onde ele poderia ficar ali hospedado, pagou até a mais para que ele fosse cuidado e ele voltaria para vê-lo. Obviamente o samaritano tinha condições e ele praticou o quê? A piedade. Ele foi piedoso com aquele homem. Mas ali nós temos um exemplo triste, não é? Dos homens que trabalhavam no templo, passaram por ele e simplesmente desconsideraram a questão de poder ajudá-lo. Irmãos, aqueles que podem e não fazem, pecam. Quantas pessoas batalham para ter uma
poupança muito abençoada, para ter valores, casas. Mas a própria Bíblia nos descreve algo que parece que o homem desconsidera, não leva em consideração. Nascemos sem nada e morremos sem nada. Não trouxemos nada quando nascemos e não levaremos nada quando morremos. E na maior parte das vezes, o que mais vemos quando a pessoa deixa uma herança, um testamento, é briga, discussões entre os irmãos. É isso. Quer dizer que a humanidade hoje, ela se resume a isso. Ter mais. E aqui também diz a Bíblia sobre o agravante e o perigo de juntar tantos valores em sua vida, tanto dinheiro. Quanto mais se tem, mais se quer ter. Aí a arrogância, a avareza vai tomando conta de você. Quantas pessoas no mundo nós vemos, empresários, pessoas que têm condições de fazer o bem e não o fazem? Pessoas que poderiam abençoar outras pessoas e não fazem. E o que mais vemos, e chega até a ser irônico, as pessoas que menos têm são as que mais ajudam. Claro, eu acredito que algumas pessoas, elas estão fora dessa linha de avareza e de arrogância. Acredito, em nome do Senhor Jesus, que pode haver sim pessoas com condições financeiras, com bom coração, que esteja pronto e piedoso para com o próximo. Mas, infelizmente, o que mais vemos são os números crescerem. E, infelizmente, vemos também os jovens sendo iludidos por isso. Dinheiro. Irmãos, da mesma maneira que o dinheiro constrói, ele destrói. Por isso, eu aprendi uma coisa na minha vida. Independente de quanto eu tenha ou não tenha, eu entrego a minha vida e o que eu tenho nas mãos do Senhor. E eu dou esse conselho a você hoje. Entregue nas mãos do Senhor a sua vida. Senhor, entrego a minha vida. E quando eu digo entrega a sua vida, não seja parcial. Eu entrego a minha vida até um ponto, Senhor. A minha vida é um trabalho, menos a minha vida financeira. Não. Derrame tudo diante do Senhor. Para que Deus venha abençoar o seu salário, para que Deus venha abençoar os seus ganhos, para que Deus venha abençoar a prosperidade na sua vida. E ao mesmo tempo que Deus venha tocar no seu coração para você praticar a piedade. Como é bom quando nós podemos fazer o bem pelo próximo e não nos tornarmos prisioneiros do dinheiro, mas tornando uma ferramenta para o bem e para a ajuda do próximo. Seja hoje o bom samaritano na vida de uma pessoa. Que Deus o abençoe e até amanhã, se assim o Senhor desejar.